Olá, estamos no ar com o programa Cidadania em Debate. O nosso tema de hoje será Formação Social do Brasil. E para essa conversa, convidamos o professor e sociólogo Jonathan Santos. Participe conosco desse debate. Nessa edição vamos falar sobre formação social do Brasil. Mas antes, vamos ver o que preparamos para vocês. Meus amigos e minhas amigas, quando refletimos sobre a formação social do Brasil, é necessário partir de dois importantes pressupostos. Primeiro é que surgimos historicamente como nação a partir de um processo colonizador. E em segundo lugar, porém não menos importante, é que em sendo colônia, sofremos um processo de exploração e não de povoamento. É nesse sentido que, para muitos historiadores, o conceito mais adequado a nós não será o de descoberta, mas sim de invasão e conquista. Essa ação de conquista, capitaneada pelos europeus, não se deu apenas em relação ao território, mas também aos povos que aqui habitavam, no caso, os indígenas. Em seguida, com o objetivo de incorporar e substituir a mão de obra nativa, os portugueses se valeram da economia escravista, importando o que denominavam capital humano da melhor qualidade, trazido do continente africano. Assim sendo, indígenas, portugueses e africanos formaram a tríade sobre a qual se desenvolveu o processo de miscigenação que resultou no povo brasileiro. Mesmo sendo do conhecimento de todos que séculos adiante outros povos foram incorporados ao nosso território, no entanto, do ponto de vista antropológico, sociológico e econômico e político, será sobre e a partir das relações entre essa tríade que se desenrolará a formação social do povo brasileiro. Uma importante obra para entendermos como se deu esse processo é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Para o historiador, a formação do nosso país deve ser interpretada através da estrutura social e política de suas raízes históricas. Para ele, a tese central é a de que o legado personalista da experiência colonial constituía um obstáculo a ser vencido para o estabelecimento da democracia política no Brasil. Destaca, nesse sentido, a importância do legado cultural da colonização portuguesa do Brasil e a dinâmica dos arranjos e adaptações que marcaram as transferências culturais de Portugal para sua colônia americana. No decorrer da colonização, a sociedade brasileira tornou-se rural e patriarcal, e o cultivo agrícola era baseado na monocultura de exportação. As fazendas-engenhos eram verdadeiros feudos e delas se tirava tudo o que se precisava. Como quase nada do que se produzia fora das fazendas era necessário para a vida dos seus habitantes, as relações familiares eram mais importantes e respeitadas que as entre os cidadãos e entre estes e o Estado, que era tido, junto com suas leis, como marginais. O povo brasileiro exacerbava o que o autor chamou de, abre aspas, o nosso apego quase que exclusivo aos valores da personalidade, fecha aspas. Exaltava-se a inteligência, o ócio e principalmente as mordomias e prerrogativas da aristocracia. No entanto, uma das grandes contribuições para compreender a formação social do Brasil encontra-se no conceito de homem cordial, no qual a ideia da cordialidade típica dos brasileiros levou a uma relação problemática entre instâncias públicas e privadas. Assim, o Brasil torna-se uma sociedade onde o Estado adquire características de propriedade da família. Os homens públicos são formados no círculo doméstico, onde laços sentimentais e familiares são transportados para o ambiente do Estado. Até hoje vemos a dificuldade entre os homens detentores de posições públicas conseguirem distinguir entre o público e o privado.
Falta ordenamento impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático, o que contribuiu para todas as mazelas que conviveram e ainda convivem com as relações sociais no Brasil. Outra importante contribuição para compreendermos a formação social do nosso povo é a partir das relações interétnicas, tão marcantes em nossa sociedade, ressaltadas por Gilberto Freire em sua obra Casagrande Senzala. Aqui é apresentada a importância da Casa Grande na formação sociocultural brasileira, assim como a da Senzala na complementação da primeira. Nossa perspectiva, ou melhor ainda, nessa perspectiva, a própria arquitetura da Casa Grande expressaria o modo de organização social e política do Brasil, o patriarcalismo. Tal estrutura seria capaz de incorporar os vários elementos que comporiam a propriedade fundiária do Brasil colônia. Do mesmo modo, o patriarca, proprietário da terra, era considerado o dono de tudo que nela se encontrasse: escravos, parentes, esposa, filhos, amantes, padres e políticos. O sociólogo também desmistifica a noção de determinação racial na formação de um povo, no que dá maior importância aos elementos culturais e ambientais. Com isso, refuta a ideia de que no Brasil teria uma raça inferior devido à miscigenação. Antes, aponta para os elementos positivos da formação cultural brasileira, oriundos desta miscigenação entre culturas tão distintas. Para alguns, essa obra foi precursora da noção de democracia racial no Brasil, com relações harmônicas interétnicas que mitigariam a influência social do passado da escravidão no Brasil, que, segundo Freire, fora menos segregadora que a norte-americana. Críticas à parte, esse autor deu uma grande contribuição à interpretação da formação social brasileira, no sentido que, em nenhum momento, tenta esconder nossas mazelas de uma sociedade patriarcal, analfabeta e violenta desde a infância. Nessa questão, Freire aponta uma das raízes da nossa sociedade violenta. O menino branco da Casa Grande aprendia desde a infância a ser cruel com os animais e com seus inferiores, ou seja, os mulatos e negros. Esse moleque negro ou mulato, que acompanha sempre o menino branco em sua infância, serve mais como um saco de pancadas e laboratório para a violência patriarcal futura a ser exercida contra outras pessoas na vida adulta, principalmente contra as mulheres. O homem patriarcal brasileiro herdou de Portugal o costume do sentimento de posse em relação à sua mulher ou de lavar a honra, caso sentisse que estava sendo traído. Costume esse que os portugueses haviam herdado dos muçulmanos. Desta maneira, a interpretação do sociólogo Gilberto Freire não romantiza o sistema colonial e escravocrata. É bem verdade que a reflexão tem certo ar poético, mas a contribuição desta perspectiva está em exaltar a fundamental importância das três raças que formaram nosso caráter. O povo português, bem pouco branco para os padrões europeus, miscigenado graças às relações com árabes e judeus ao longo de séculos. Não foi a miscigenação brasileira que nos deixou de legado muito de nossos problemas atuais, e sim a escravidão e sua mentalidade, que ainda está presente em boa parte do Brasil do século XXI. Entretanto, bem diferente dessa concepção, se apresenta a tese proposta por outro sociólogo, Florestan Fernandes, que na sua obra sobre a integração do negro à sociedade de classes, põe abaixo o mito da democracia racial brasileira. O que fica bem claro é que a abolição da escravatura libertou os negros oficialmente, mas que na prática a discriminação e a submissão da população negra aos brancos continuaram na vida cotidiana. Ignorados pela República, que se preocupou mais em trazer milhares de imigrantes europeus com o indisfarçável objetivo de promover o branqueamento da população brasileira. Os negros e os mulatos,
acabaram por ser preteridos pelos imigrantes no mercado de trabalho. Nunca houve por parte do governo ou da igreja qualquer preocupação com os negros, e esses ficaram esquecidos depois da escravidão, já que supostamente não serviam nem para trabalhar. Os negros tiveram que suportar subempregos por causa da discriminação da população branca. Discriminação essa que Florestan Fernandes atribui à falta de ética na relação de trabalho. Mesmo que o negro, com o passar do tempo, começasse a se qualificar cada vez mais para o mercado, os brancos brasileiros dessa suposta democracia racial evitavam ao máximo reconhecer esse negro qualificado como igual. Se antes a desculpa era a desqualificação, agora o negro tem que ser tratado diferente somente pela cor. Contudo, a contribuição de Florestan Fernandes para a interpretação da formação social do Brasil revela um povo formado por populações indígenas, conquistadores portugueses, africanos trazidos como escravos, imigrantes europeus, árabes e asiáticos incorporados como trabalhadores livres, apontando que essa é uma história baseada no escambo e escravidão, no colonialismo e imperialismo, na urbanização e industrialização, por meio da qual se dá, inicialmente, a formação da sociedade de castas e, posteriormente, da sociedade de classes. Uma história atravessada por lutas sociais da maior importância, desde as revoltas de comunidades indígenas contra os colonizadores, às lutas contra o regime de trabalho escravo. História essa que, no século XX, desenvolve-se com as lutas de trabalhadores do campo e da cidade pela conquista de direitos sociais ou pela transformação das estruturas sociais. Pense nisso. No programa de hoje estamos recebendo o professor Jonathan Santos, mas antes fomos às ruas ouvir a opinião das pessoas. Você acha que no Brasil existe harmonia na convivência entre diferentes etnias? Não, na maioria das vezes não. O Brasil é um país que está em evolução. Infelizmente ainda existe essa diferença, mas a gente acredita que pode ser bem melhor. Existe, né? Existe sempre aquele preconceito que as pessoas, às vezes, discriminam as pessoas, né? Eu acredito que haja uma tentativa, mas há uma tentativa mais quando é em relação à questão de pessoas mais próximas. Mas a distância, ou de parentesco, ou de amizade, fica difícil, porque as pessoas acreditam que o estranho, o que é diferente, acaba sendo diferente para a gente não entendendo que a gente também pode ser estranho para o outro, né? Existem bem e bem. Eu acho que sim, eu acho que existe sim. No Brasil existe preconceito? Existe preconceito em relação à questão das classes, as classes sociais, vamos dizer assim, mais abastadas, as classes sociais mais pobres, existe preconceito racial em relação à questão negra, que inclusive nós estamos numa sociedade onde existe, a gente vê vez por outra aparecendo situações as quais não correspondem à dignidade humana, à relação humana, aquilo que próprio diz a Constituição, que nós todos temos direitos e deveres, independente de raça, de cor e de religião. Existe de uma forma disfarçada, né? Porque as pessoas ainda têm dificuldade de aceitar as diferenças e com isso a forma que o preconceito ele é negativo, as pessoas acabam aqui inibindo ele, mas que ainda assim existe muito preconceito em nosso país. Infelizmente existe, pode ser que seja diminuído, com aquelas palavras mais carinhosas, mas existe preconceito sim. O que mais existe no Brasil hoje é preconceito. Existe sim preconceito. Muita gente tem preconceito que não gosta de preto. Muito, principalmente entre negros. O que você entende por jeitinho brasileiro? Bem, eu penso que o jeitinho brasileiro é tudo aquilo que o cara quer facilitar as coisas, quer furar a fila, quer ter um colega para resolver alguma situação.
em determinada repartição, é tudo que vai tentar facilitar, tudo que vai atravessar, sei lá, um protocolo normal do processo, né? O jeitinho brasileiro é justamente esse movimento que se faz contrário àquilo que seria certo. Jeitinho brasileiro, isso é uma coisa muito fácil, né? E constante no nosso país. A gente saber que aquilo está errado e a gente querer fazer de conta que ele é certo. Jeitinho brasileiro é uma forma que as pessoas encontraram de passar por cima daquilo que deveria ser feito, né? Processos que deveriam ser cumpridos, formas corretas de agir, e aí acharam uma maneira que dizem que é jeitinho brasileiro, mas eu não concordo muito com isso não. Que a gente acaba ultrapassando coisas que deveriam serem feitas. Jeitinho brasileiro são aquelas pessoas que às vezes assim pedem algum favor, ou então, por exemplo, está numa fila de banco, a fila está grande, aí a pessoa diz, olha, dá pra você pagar essa conta aqui para mim? Aí o cara já vai fazer aquele favor para ele. Ou então chega num local que não pode estacionar o veículo, ele vai já estaciona. Não, é rapidinho, é jogo rápido, é só aqui pegar um negócio e estou voltando agora. Aí se chama jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é aquele que a gente está sempre querendo ganhar vantagem, a gente sempre está pensando na gente, onde a gente deveria estar pensando no bem comum. Ou seja, o jeitinho brasileiro às vezes não prejudica só uma pessoa, mas uma comunidade toda quando a gente não faz o que é correto fazer. Jeitinho brasileiro é o que todo mundo quer dar, é por isso que hoje está do jeito que está aí a política, tudo. É sempre o jeitinho brasileiro, é a roubalheira, é um conjunto de tudo. É furar uma fila de banco, é o jeitinho brasileiro que a gente chama, é isso aí. O que eu entendo é que várias vezes as pessoas tentam fazer coisas que não são certas, são erradas e dizem que vão dar o jeitinho brasileiro. Acabamos de ver e ouvir o que as pessoas disseram sobre o tema do programa de hoje, que é Formação Social do Brasil. E para essa conversa convidamos o professor Jonathan Santos, sociólogo de formação, que está conosco para que possamos fazer esse debate que você vai nos acompanhar e pode participar através das nossas mídias sociais. Professor, prazer enorme estar recebendo o senhor aqui nesse programa. Para que os telespectadores possam se situar, nós estamos fazendo uma sequência de programas sobre formação social, formação política, formação econômica do Brasil. Já tivemos o professor Josué Modesto falando sobre formação econômica, o professor Francisco de Emerson falando sobre formação política e hoje vamos conversar sobre formação social. De que modo evoluímos, né? Somos a nação, somos o povo que somos hoje, mas de que forma caminhamos até aqui? É sobre isso que iremos conversar. Então, professor, respondendo inicialmente a esse questionamento, de um modo geral, para que depois a gente possa pormenorizar, como se deu a evolução social do Brasil? Doutor Emerson, antes de mais nada, eu quero dar uma boa noite para o senhor, para todos os ouvintes que estão em casa e dizer que é uma honra, é um prestígio estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão relevante. Antes de mais nada, eu queria partilhar conosco aqui a respeito de que a formação social, a formação política, a formação econômica, elas não se distanciam, elas não se separam uma da outra e foi muito inteligente o fato de vocês fazerem uma sequência de programa, uma série sobre esse tema. Pensar sobre formação social é pensar sobre a nossa origem, é compreender que as coisas que estão postas hoje, elas não surgiram e elas não brotaram como se fosse algo natural. É compreender que o que temos hoje é resultado de um processo histórico e que esse processo histórico, ele se deu por meio de lutas, por meio de entraves, por meio muitas vezes de opressões e poucas libertações. Importante aqui que a gente contextualize um fato que até me lembro do programa com o professor Francisco de Emerson, que falou da formação política, onde ele referiu claramente que no processo de evolução política do nosso país, enquanto colônia, enquanto império, enquanto república, o povo sempre esteve distante do poder. E nós temos aqui, vamos dizer assim, como povos primitivos, nós temos os indígenas que habitavam aqui em grande quantidade desse país, em toda a costa brasileira nós tínhamos indígenas. Depois nós tivemos aqui os negros, ou africanos, não necessariamente negros, mas os africanos que foram trazidos para o Brasil.
E tivemos os portugueses que originariamente estavam nesse processo de formação inicial a partir do momento de conquista do Brasil em 1500. Então, do ponto de vista sociológico, como se dá esse processo de formação a partir de 1500? Então, doutor Emerson, esse processo de formação, ele pode ser visto de diferentes pontos de vista. E do concernente à teoria sociológica, nós temos 3 principais arcabouços teóricos para pensar sobre isso. Temos o Caio Prado Júnior, teríamos também o Gilberto Freire e teríamos então o Florestan Fernandes. Temos então visões que são um pouco distintas e que tentam explicar sobre essa formação do povo brasileiro. O que há em comum entre elas é o fato de entendermos, bem como colocou o senhor, voltando a outro programa, que a partir do momento que os portugueses chegaram no Brasil e que se deu o nosso processo de colonização, é que nunca fomos uma colônia de povoamento. Começamos daí então a ser uma colônia de exploração. E quando falamos em colônia de exploração, quem sentiu primeiro essa desigualdade com relação às relações sociais foram primeiro os indígenas, povos que aqui já habitavam. Eles foram usados como mão de obra pelos portugueses. Entretanto, a lógica do português de trabalho é uma lógica de apropriação para fortalecer o capital. Explorar a natureza para pilhar dinheiro e mandar para a metrópole, que era a Europa. A lógica do indígena era uma lógica de respeito à natureza. Era uma lógica de entender a natureza como a continuidade dele. Isso não deu certo, isso se tornou antagônico. E praticamente quase toda a população indígena ela foi dizimada. Uma vez sendo dizimada a população indígena, precisava ainda de mão de obra, que foi feito, como nós já sabemos do ponto de vista histórico, foi trazida a mão de obra feita escrava da África para cá. Então nós temos então a mão de obra indígena, que depois foi exterminada porque não servia mais à lógica dos portugueses exploradores. Temos a mão de obra que foi feita escrava, trazida da África, e chegou um momento que essa mão de obra também não serviu à lógica do capital. O capital internacional não concebia mais uma mão de obra que fosse escrava, porque a mão de obra teria que consumir, e para consumir ela necessitava ser livre. Essa mão de obra ela é liberta. Mas o que é essa liberdade? Que liberdade é essa? E aí vem a contribuição do Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes vai dizer que o processo da abolição da escravidão no Brasil não foi uma liberdade de fato, e que o negro ele não foi inteirado à nossa sociedade de um ponto de vista democrático. Porque que liberdade é essa que não se dá a condição de que aquela pessoa ela possa ter onde morar, ela possa ter onde comer, ela não é, enfim, tratada como um cidadão. Ok, o senhor traz, para que a gente possa avançar, vamos retornar um pouco, para que fique bem claro para o nosso telespectador, alguns conceitos que o senhor trouxe na sua fala. O senhor fala de colonização de povoamento e colonização de exploração. E isso faz uma diferença entre, por exemplo, o que aconteceu na própria América Latina como um todo, na América do Norte, nesse processo de colonização. É importante que entendamos isso. Então, gostaria que o senhor se referisse mais detalhadamente para que diferencie o que é uma colonização de povoamento e uma colonização de exploração, como a que aconteceu aqui no Brasil. Exato. Um processo de colonização, de povoamento, é quando aquele lugar, a gente nunca usa o termo descoberto, mesmo porque é um termo equivocado. Mas quando aquele lugar ele passa por esse processo, quando é uma colonização de povoamento, é para que você desenvolva aquele lugar e mesmo que você tenha algum tipo de intercâmbio de mercadoria com ele funcione com base a servir outros locais, mas sem que haja um processo de exploração e dizimação e mesmo de escravidão daquela população local ali, diferente do que ocorreu no Brasil. Quando nós falamos da lógica de trabalho do indígena e da lógica de trabalho dos portugueses, é porque quando eles vieram aqui, estiveram aqui os portugueses, quando chegaram,
Eles queriam tirar tudo que havia de possibilidade que eles enxergavam de riqueza natural para reverter para a metrópole. Então, nesse sentido, foi uma dupla exploração. Não apenas uma exploração do povo, mas uma exploração daquilo que há de natureza. E esse modo de exploração, ele é muito medonho e é muito perverso. A gente acha meio engraçado às vezes, e eu queria fazer uma provocação com você que está em casa, a respeito de quando vemos uma notícia de alguém dizendo, olha, foram trafegar caminhoneiros por meio de uma pista em Goiás, quando pessoas de uma aldeia indígena, os índios, pararam aquele caminhão e ameaçaram o caminhoneiro pedindo um pedágio. Então o jornal noticia aquilo como se fosse algo absurdo. E é bem verdade, guardando as devidas proporções, que de fato se trata de algo que realmente não é muito bom. Mas cá me pergunto eu, o que é mais absurdo? A cobrança de um pedágio, que óbvio não teria base legal se formos olhar nesse sentido, ou o que foi feito com relação a toda a civilização indígena, que foi praticamente 98% exterminada no processo de colonização, ou seja, de quem é a terra ali? Na verdade é nossa, que dizemos, olha, está me cobrando pedágio, eu não tenho uma obrigação de pagar isso. Ou dele que diz, eu não tenho uma obrigação de me submeter ao que vocês fizeram comigo, nesse sentido. Nós já havíamos discutido em programas anteriores, primeiro, a diferença entre descoberta e conquista. A história se conta predominantemente que o Brasil foi descoberto em 1500. Nós costumamos dizer aqui no programa que o Brasil foi conquistado pelos portugueses em 1500, porque os portugueses, quando aqui chegaram, encontraram milhões de indígenas. Era a população nativa que constituía o Brasil. E aí veio o primeiro, e então acontece o primeiro choque cultural que nós estamos falando. Existia uma cultura indígena de se relacionar com o meio ambiente e os portugueses, né, trazem para essa população nativa uma outra forma de relação, que era uma forma que não era baseada apenas na subsistência, nas necessidades. Isso é um choque cultural. Por outro lado, como o professor já falou, que traz aqui o conceito de colonização de povoamento e colonização de exploração, o objetivo do Reino de Portugal era saber o que existia nesse país do ponto de vista de riquezas e que essas riquezas fossem levadas para Portugal. Então, não havia compromisso dos portugueses com o futuro desse país, no sentido de que as pessoas que aqui viessem numa perspectiva que estavam numa terra onde criariam seus netos, seus bisnetos, vinham passar um tempo e, nesse tempo, a serviço do Reino de Portugal, levar desse país tudo que Portugal necessitasse. Aí é a cultura de exploração, e uma exploração que não respeita a natureza nesse modo de produção. Então é importante que a gente tenha essa visão, essa concepção da nossa história para que possamos desenvolver a capacidade reflexiva, né? Então esse é um primeiro momento, né, da evolução da nossa história, que caracteriza todo esse momento, todo esse contexto que a gente está resgatando aqui na discussão do programa Cidadania em Debate, com o tema Formação Social do Brasil. Nós vamos a um pequeno intervalo e logo em seguida estaremos de volta com o programa Cidadania em Debate. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. O nosso tema de hoje é Formação Social do Brasil e o nosso convidado, o professor e sociólogo Jonathan Santos. Nós conversamos no primeiro bloco mostrando como se deu a formação social do Brasil a partir dos indígenas, da interação com os portugueses, que é o primeiro grande choque cultural do nosso processo de socialização, depois da relação do negro com os portugueses e também com os indígenas remanescentes, que é um segundo choque cultural.
Através desses antagonismos que vem caracterizando a evolução, nós chegamos até a República. E verificamos que nessa época no mundo acontecia, né, a abolição da escravatura, e no Brasil veio um pouco mais tardiamente, mas também acontece, e chegamos à República. Como, professor, se dá essa evolução a partir da República? Bem colocado. Diante de algumas teorias sociais, inclusive do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer que esse princípio de conceito de república ou de res pública, respeito àquilo que é público, noção daquilo que é público, vai ser dificultado por algo que, quando ele analisa o nosso país em uma obra muito importante chamada Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque vai dizer que, diante da constituição do perfil da formação do povo brasileiro, isso resultou em um conceito que ele chama de cordialidade e depois de homem cordial. Esse homem cordial, ele sofre influência de uma coisa que ele chama de personalismo. Então, a cultura personalista forma um homem que é um homem cordial, que é um homem que não vai estabelecer muita diferença entre aquilo que é público e aquilo que é privado, que é particular. Esse conceito de cordialidade, ele foge um pouco do que entendemos hoje da palavra cordial, né? Está relacionado com isso. Seria isso, professor, que vem dar no que chamamos de jeitinho brasileiro, essa forma de se relacionar com o que é público? Perfeitamente. Enquanto hoje nós chamamos de cordial aquela pessoa que comumente dizemos que é bem educada, que trata as pessoas bem, no conceito do Sérgio Buarque, ele vai colocar que essa cordialidade é um pouco disso também, mas é muito mais o fato do você tratar até mesmo aquele que está na instituição como algo mais próximo, é você querer ser próximo. Então, quando eu chego num fórum para ser julgado, seria mais ou menos como se eu conheço aquele que é juiz, eu não me refiro a ele de modo extraoficial como senhor juiz. Eu digo, olha, ali é o camarada que eu tomo chopp final de semana. E aí é você que vai julgar, porque isso me permite uma proximidade. E isso, o Roberto da Mata, que é um leitor, e ele vai ser alguém que vai desenrolar essa teoria para um pensamento mais contemporâneo do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai chamar isso de jeitinho brasileiro. Esse jeitinho é o que vai emperrar o desenvolvimento de uma democracia de fato no Brasil, aponta o Sérgio Buarque, pelo menos. É uma das coisas que vai emperrar. Então, esse conceito de república, ele vai sofrer um pouco para ser desenvolvido no nosso contexto de nação, de país, de Brasil, muito por causa dessa perspectiva que foi criada e que foi resultante do perfil do brasileiro, que é esse jeitinho. É esse jeitinho que faz com que o camarada que se torna, às vezes, presidente, que se torna governador, que se torna prefeito, ele entenda o âmbito daquela prefeitura, o âmbito do Estado, como se fosse uma extensão da casa dele. Onde ele coloca o filho para um cargo, a esposa, a primeira-dama sempre vai para a ação social. É essa noção aí que vai dificultar, na visão do Sérgio Buarque, a noção de república e democracia, consequentemente, para o Brasil. Isso vai demonstrando também, professor, a fragilidade da nossa democracia, né? E é por isso que é importante que as pessoas entendam determinados comportamentos no contexto histórico. Nós partimos de uma colonização, de exploração, num processo de antagonismos culturais, diversos antagonismos se sustentaram. Depois, na República, esses antagonismos continuam existindo, né? Era um antagonismo tipo, o poder deve ser centralizado ou não centralizado? Era um antagonismo entre quem produz a cana, quem produz o café. Aí se junta Minas, o leite, o café com leite, né, de Minas, e que algumas décadas fica governando esse país. Então, é importante que a gente entenda tudo isso. E na evolução da República, como empecilhos, como intercorrências que dificultaram a evolução da nossa República num contexto de respeito ao que é público,
nós tivemos a evolução do jeitinho brasileiro, em função do personalismo. Seria essa forma, professor Jonathan, que até hoje nós encontramos em prefeitos, em deputados e tal, que gostam de dizer: eu fiz isso, eu fiz uma ponte. O deputado, que hoje é moda aqui no Brasil, eu dei mais de 1 milhão de emendas para o município tal. Então, essa visão patrimonialista também tem a ver com essa forma de se relacionar com a res pública? Sim, tem muito a ver. Inclusive, gera às vezes algo engraçado. O camarada, por ele ser um parlamentar em esfera federal, ele diz: olha, eu mandei tantos milhões para o Estado. Eu mandei. Então, a perspectiva para o povo, para os eleitores, é de que ele mandou e ele mandou algo que é dele. Não. Ele não mandou, ele alocou aquilo que é meu. Ele reverteu aquilo que é meu para mim, mas é o que é meu, é o que eu pago em imposto. Sabe? Então, essa relação, que é a mesma relação que está, inclusive, em um período eleitoral também. Quando, de repente, aquele que é candidato chega para o eleitor e diz: olha, do que você precisa? Você precisa de um data show, você precisa de cimento, você precisa de que pinte sua casa. A gente pode ajudar com isso, mas talvez se o sentimento do que é público fosse consciente no povo, o povo diria: não, esse daí é o seu dinheiro é seu, para que quando você administre o meu dinheiro, você tenha consciência de que o meu dinheiro é meu. Então, essa noção daquilo que é público e do que é privado seria extremamente importante e é o que nos carece, é o que nos falta. Isso é muito de base de formação e é muito importante quando o senhor nos introduz no programa e com esses temas, para a gente perceber, dizendo novamente, que o que está posto hoje não surgiu hoje, não surgiu ontem. O que está posto hoje não acontece naturalmente. A sociedade, ela sempre é um resultado de um processo de imbricamento cultural, histórico, político e econômico. Fundamental isso que estamos discutindo, professor. E isso vai me lembrando, trazendo à mente, né, outros fatos que nós temos no dia a dia, e o que a gente está fazendo aqui é isso, é ligando a nossa contemporaneidade com a história do nosso país. E veja, nós temos coisas que eu entendo absurdas. Por exemplo, o Legislativo e o Executivo indicarem membros para o Poder Judiciário, para os tribunais de contas, que são órgãos técnicos. Isso é um absurdo do nosso país. O foro privilegiado é outro absurdo. Tudo isso enfraquece a nossa democracia e muitas vezes tem origem nessa história. Está lá atrás, não aconteceu por acaso. A questão do foro privilegiado, ele acontece já desde o Império, que era uma forma de proteger os amigos do rei. E um outro absurdo que precisaria mudar para evoluir, quer dizer, para evoluirmos, precisamos acabar com o foro privilegiado, com essa possibilidade do executivo fazer indicação para o judiciário, e tem uma outra coisa que precisaríamos acabar, é essa possibilidade do legislativo fazer emendas para que haja destinação de recursos para obras. O poder executivo é que tem a hipertrofia, é que tem a função, é que tem o dever de cuidar disso, e não o legislativo. O legislativo produz leis. Quando um deputado, aqui essa história do Brasil, e eu recomendo até para os telespectadores o livro Nobre Deputado de Marlon Reis, para que a gente, era um juiz na época, lá em Brasília, para que a gente entenda essa relação, né, de como se dava essa questão das emendas. E ele foi vendo isso nas conversas com os deputados, com os senadores. E a gente vê mais recentemente nesse país o uso da liberação de emendas como forma do executivo barganhar, eu diria até comprar indevidamente e ilegalmente votos de parlamentares. Então, essa possibilidade, aqui em Sergipe nós tivemos o problema das subvenções, que era o quê? Deputados com a possibilidade de destinar recursos para obras. E tem uma história de desvios desses recursos
no Brasil inteiro. Então, para que possamos avançar, é preciso que a gente corrija tudo isso, acabe com tudo isso. E importante que a gente faça a discussão como estamos fazendo aqui agora com o professor Jonatas Santos, que é sociólogo. Professor, nesse contexto de evolução, com miscigenação, com tanto antagonismo, é harmônica aqui no nosso país a relação entre as etnias? O senhor teria pouco mais de 1 minuto para me responder isso. Resumidamente, doutor, é uma pergunta muito bem colocada, porque temos 2 opiniões diferentes. A primeira é a do Gilberto Freire. O Gilberto Freire, quando ele escreve Casa Grande Senzala, ele vai falar dessa possibilidade de harmonia interétnica. Ele vai dizer que no Brasil, ao que se chega perto de paraíso interracial. Já na visão de outros teóricos, ou até mesmo do Florestan Fernandes, vai se opor a essa teoria e vai dizer que aqui não há nenhum paraíso no sentido racial e de miscigenação, e que o negro ele sempre sofre, e que é necessário ter políticas, inclusive depois políticas que se chamam de afirmativas, para se pagar uma dívida histórica para com as pessoas que pertencem a esse grupo que, na verdade, depois de tanto tempo de miscigenação, de processo de miscigenação, é muito mais fenótipo do que genótipo. Então nós temos 2 colocações aí, um parecer que diz que nós vivemos sim em uma espécie de democracia racial, e um outro ponto de vista sociológico que diz que longe disso estamos. Ok, estamos chegando ao final de mais um programa Cidadania em Debate. Queremos agradecer desde já ao professor Jonatas Santos por sua participação. Acho que fizemos um programa que contribui para que os telespectadores possam refletir sobre os temas aqui abordados. Agradecemos e queremos deixar o convite para que assista a reprise desse programa amanhã às 19 horas, e toda semana temos esse encontro marcado às 18 horas. Você pode assistir os demais programas acompanhando o canal da TV Câmara no YouTube, e também poderá fazer através das nossas mídias sociais. E aí você pode interagir, mandar sua contribuição. Muito obrigado e até o próximo programa.